Olá pessoal, Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês. E hoje eu estou em Downtown Orlando. Por que eu estou em Downtown Orlando? Porque eu vou conversar com vocês por que eu não moro mais em Orlando. Eu vou explicar algumas coisas para vocês, para você ter uma noção sobre Orlando. Muitas pessoas quando vêm para cá, elas só conhecem a International Drive ou Kissimmee. Ela não sabe Orlando, não conhece a cidade de Orlando, não sabe como é que funciona Orlando. Até pensa que, por exemplo, locais como o Winter Garden é um bairro, e na verdade é uma cidade. Então roda a vinheta e eu já volto com vocês. Então pessoal, estou agora em Downtown Orlando, o centro de Orlando. O americano tem mania de fazer um centro. Toda cidade você vai encontrar um local chamado Downtown. E em Orlando não é diferente. Então quando você vem para cá, você tem a sensação que você está numa cidade bem grande. E é o que parece, prédio para todo lado, é bem bacana o ambiente, você tem muito restaurante, barzinhos, você tem nightclubs, né, que o pessoal gosta da vida noturna aqui em Orlando, também tem isso. Só que muitas pessoas têm um conceito errado. Por exemplo, quando você vai olhar estatísticas, você percebe algumas coisas. Uma das coisas que você percebe é que Orlando, a cidade de Orlando, tem uma taxa de criminalidade não tão boa. Tanto é que Orlando está em um ranking 150 nos Estados Unidos, entre todas as cidades dos Estados Unidos, o ranking 150 de cidade mais segura. A cidade de Orlando tem 350 mil habitantes. Quando eu estou falando da cidade de Orlando, eu estou falando só Orlando. Quando a gente menciona, por exemplo, Kissimmee não é Orlando. Quando a gente menciona Davenport, não é Orlando. Quando a gente menciona até Lake Nona, hoje já desmembrou. Lake Nona é uma cidade diferente. Estão fazendo isso. Estão fazendo isso até com Horizon West, estão querendo desmembrar Horizon West, que fica em Winter Garden, de Winter Garden. Então você vai ver que Orlando tem uma taxa de criminalidade alta. Por que, Pablo? Orlando é perigoso? Nas áreas turísticas, se você não tomar cuidado, deixar suas bolsas expostas, por exemplo, tem pessoas que só vivem disso. E normalmente o turista, ele não reclama para a polícia, ele não faz ocorrência. E aqui só se resolve crime se você fizer a ocorrência, se você chamar a polícia para resolver esse problema. E turista não tem esse costume. Mas um dos maiores motivos o porquê a cidade de Orlando vai aparecer numa lista não tão favorável na questão de segurança é que Orlando tem locais que são perigosos. Eu mostrei aqui para vocês um vídeo onde eu andei pela Pine Hills. A Pine Hills é considerado o local mais perigoso de Orlando e está dentro da cidade de Orlando, de fato dentro da cidade de Orlando. Uma coisa que é difícil para o brasileiro entender é que crime aqui é muito geográfico. Sim, você tem locais específicos onde acontecem crimes com uma facilidade maior. Na cidade de Orlando nós temos pequenos locais assim. Por exemplo, aqui em volta de Downtown Orlando, onde eu estou caminhando agora, você vai encontrar locais onde tem uma taxa de criminalidade alta. Por quê? Gangues, pessoas que mexem com drogas, vendem droga nesses locais. E por isso, então, que a cidade recebe uma classificação baixa. Não que a cidade de Orlando inteira é perigosa, mas simplesmente porque as áreas onde ocorrem os crimes, ela baixa a nota da cidade inteira. Mas eu não moro em Orlando pelo seguinte motivo, porque eu moro em Winter Garden. A cidade de Winter Garden, ela não faz parte de Orlando, ela está na Grande Orlando, a gente chama Orlando para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, mas a cidade de Winter Garden, por exemplo, é mais antiga do que a cidade de Orlando. Quando você olha cidades como Winter Park, que é mais antiga do que a cidade de Orlando, então essas cidades, a criminalidade é muito baixa comparada com Orlando. Tanto é que saiu na Forbes agora que o Winter Garden está como o 10º melhor local para se viver nos Estados Unidos. Em qualidade de vida, provavelmente custo de vida e muitos outros fatores que compararam ali. Mas as pessoas têm um conceito errado. A cidade de Orlando tem 350 mil habitantes mais ou menos. E na Grande Orlando tem 2,6, 2,7 milhões de pessoas. O que é a Grande Orlando? A Grande Orlando nós estamos falando de Altamont Springs, nós estamos falando que Altamont Springs é um local muito legal de se viver, nós estamos falando de Oviedo, que é um local também legal, nós estamos falando de Avalon Park, que é uma região muito bacana também de se viver. Nós estamos falando de St. Cloud, nós estamos falando de Kissimmee, nós estamos falando de Davenport, nós estamos falando de Dr. Phillips, nós estamos falando de Metro West, nós estamos falando de Windermere, Winter Garden, Claremont, todas essas regiões. Mas Orlando em si são 350
250 mil habitantes. E nós estamos aqui no centro de Orlando para você entender que a maioria das pessoas que você conhece, ou as estatísticas que você for ver, quanto à cidade de Orlando, se refere à cidade inteiramente de Orlando e não ao seu entorno. Quando eu vim para os Estados Unidos, a nossa ideia não era morar na cidade de Orlando ou na região de Orlando. A nossa ideia era morar em Seattle. E nós fomos lá para o estado de Washington, em Seattle. Não gostei do clima, não gostei do frio, não gostei de chuva o tempo inteiro. E como eu tinha passado em Orlando para passear, eu falei, nós vamos estabelecer residência na região de Orlando. Mas quando você começa a andar em Orlando, você vai em regiões como a Sêmora, que é uma região mais antiga, ou qualquer parte antiga de Orlando, você não tem um aspecto muito legal. Então as partes novas, as regiões mais novas são muito legais de se viver. A cidade de Orlando em si não é uma cidade muito legal de se viver. Com raras as exceções, por exemplo, Dr. Phillips ainda está dentro de Orlando. Em alguns locais as pessoas chamam até a cidade de Dr. Phillips, mas não é, é como se fosse uma região de Orlando. Mas são raras as exceções, propriamente dito, em Orlando que você vai viver. Eu diria para vocês o seguinte, a maioria das pessoas que tem uma qualidade de vida legal hoje, que mora nessa região que a gente chama de Orlando, na verdade ele está usufruindo de Central Florida, que é correndo de risco de furacão, é correndo de impostos mais altos, é correndo de seguro mais alto, custo de vida mais baixo, procurando um custo de vida mais baixo, e morar em regiões onde se fala um pouco mais de inglês, porque dependendo da região que você tiver aqui, espanhol é a língua que predomina. Então nós viemos para Central Florida. Fomos morar numa região de Orlando que é a primeira região que as pessoas que têm pouco dinheiro, principalmente o brasileiro, quando chega para cá, vai, que é Metro Oeste. Por quê? Porque ali você encontra apartamentos de 2 quartos na casa de 120 mil dólares em Metro Oeste. Mas é um local que acontece pequenos furtos. Por que acontece pequenos furtos? Eu não estou falando, gente, de crime à mão armada, que é muito raro. Pra você ter uma noção, busquei o recorde. No último mês, houve 3 assassinatos na Grande Orlando, entre 2 milhões e quase 700 mil pessoas. Nós estamos falando de 3 assassinatos. Isso é um número muito baixo. Mas em Metro Oeste acontece sim pequenos furtos. Por quê? Aglomerado, às vezes as pessoas usam seus apartamentos e quando saem para trabalhar deixam ele fechado o dia inteiro e quando chegam alguém arrombou, tentou roubar alguma coisa. Isso sim acontece nessas regiões. Mas normalmente as cidades que não estão em Orlando, principalmente as que têm escolas com notas boas, você não tem esses recordes, você não tem esses relatos de pessoas reclamando da falta de segurança. Então me apaixonei pela tal da Winter Garden, que é uma cidade pequenininha. Na época que eu mudei para Winter Garden tinha quase 30 mil habitantes, hoje já está perto de 70 mil, 80 mil habitantes. E com o número de casas que estão construindo ali, muito provavelmente o Winter Garden vai chegar aí na casa dos seus 350 mil habitantes. Como toda cidade, quando for crescendo, provavelmente vão apresentar problemas sociais, mas é um local maravilhoso ainda para morar. Então eu não moro em Orlando. E por que eu não moro mais em Orlando? Porque na cidade propriamente dita de Orlando, eu não encontro locais onde eu tenho uma qualidade de vida boa, com preço de imóvel bom, imóveis mais novos, que é o que eu gosto, com escolas com notas boas. E foi uma escolha minha não morar mais em Orlando, é porque existem cidades que estão em ascensão, com prospecção de valorização muito boa, onde você tem condições de comprar ou morar em imóveis mais novos, onde você tem uma estrutura mais nova, não só de cidade, mas você tem uma estrutura também de hospitais novos, onde você tem uma estrutura de novas escolas. E tudo é uma questão de definir qual o perfil de cada pessoa. Por exemplo, o Dr. Phillips, para algumas pessoas, eles não se importam de morar em casas um pouco mais velhas, porque amam a localização daquele local. E tem pessoas que gostam da Sêmora, porque tem trabalhos ali perto. Agora, as escolas não são tão boas, isso é fato. Você precisa entender que crime em qualquer cidade dos Estados Unidos é muito geográfico, diferentemente do Brasil, onde crime acontece em qualquer lugar, não tem um local específico onde vão acontecer crimes. Se você não assistiu o vídeo onde eu dou uma volta em Orlando e mostro um bairro perigoso, eu acho que faz bem você assistir para você entender um pouquinho como é que funciona a questão de crime aqui. Algumas pessoas me perguntam qual o local com menor custo para poder viver. Então, se tratando de moradia, eu acredito que Metro Oeste, eu acredito que até que Kissimmee mesmo você tem um custo baixo de moradia. No Metro Oeste você tem escolas melhores.
Hunters Creek já não está tão barato para se viver ali. Então, pessoal, queria andar no centro de Orlando aqui, bater um papo com vocês, falar um pouquinho sobre as divisões da cidade, você entender como é que as coisas funcionam aqui e não achar que tudo é Orlando. Central Florida é fantástico para viver e tem locais maravilhosos em Central Florida. Até, por exemplo, Lakeland, que é um local onde é mais barato e tal, mas é muito bom de se viver. E nem todo mundo mora em Orlando. Às vezes a gente mora na grande Orlando ou perto de Orlando e as pessoas chamam de Orlando e muitas pessoas não têm ciência disso. Tá bom? Curta o vídeo, se inscreva no canal, espero que você gostou do visual aí de Downtown Orlando. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.